A criação de suínos ao ar livre é um sistema de produção que substitui com vantagens o confinamento dos animais no chiqueiro. Possibilita ao agricultor estabelecer um sistema de produção sustentável a partir dos benefícios obtidos da interação entre animais e plantas dentro da propriedade rural. A integração da produção animal e vegetal é parte fundamental do ciclo da vida, um sistema aberto que o agricultor deve saber manejar para que a produtividade aumente de maneira acumulativa. Os suínos manejados sobre pastagem ou em pastoreio, bem manejados, um sistema como esse, que conta com 30 piquetes, o suíno, um animal adulto, ele esterca em torno de 400 quilos, né, de esterco e 1.000 litros de urina por ano. Esse material orgânico aqui, considerando que a gente tem uma lotação de 12 animais por hectare, nós vamos ter próximo de 17.000 quilos, né, de dejeto, de esterco de animais sobre a área. Essa é uma fertilização altíssima que, em primeiro lugar, beneficia a própria pastagem e, em segundo lugar, pode ser utilizada em rotação com o que eles produzem para alimento, no caso o milho, a soja, né, o triticale. Então, é uma fertilização da própria área com os animais. Dessa forma se completa o ciclo da vida. O aproveitamento do sol pelas plantas, a utilização da planta pelos animais e aí o esterco dos animais no solo, ou o próprio apodrecimento das plantas, né, que vão alimentar a vida do solo e dessa forma renovar a fertilidade, sempre de uma maneira acumulativa. Então, a criação de suínos a campo é um sistema de criação sustentável. A criação de suínos ao ar livre possibilita o respeito de princípios da produção agroecológica, atribuindo ao agricultor a responsabilidade de colocá-los em prática. A seguir veremos algumas características desse sistema. Integração da produção animal e vegetal. Respeito ao comportamento animal. Escolha de animais adaptados ao meio ambiente. Uso de instalações confortáveis e eficientes. Observação da ecologia veterinária. E melhor integração com o ambiente. O sistema de criação de suínos a campo, ao ar livre, ou plein air, como conhecido em algumas áreas da nossa região, ele surgiu inicialmente na Inglaterra, posteriormente expandiu-se pela França, tendo na base da sua discussão já então os problemas da intensificação da produção. Alguns agricultores, sentindo-se por demais pressionados com a obrigatoriedade de ampliar e intensificar para poder manter seus níveis de renda, eles acabaram questionando esse tipo de modelo de desenvolvimento que leva à extrema intensificação das explorações agrícolas. Em Santa Catarina, o sistema foi introduzido de forma organizada pelo Serviço de Extensão Rural na época, ou seja, pela Acaresc. A Acaresc preocupou-se em discutir o sistema com um grupo de companheiros, de técnicos, e em seguida passou à prática e implantou pequenas unidades meio que experimentais ou de observação nos seus centros de treinamento. Chegamos a
aos anos 90, metade, um pouco mais da década de 90, com cerca de 3.000 matrizes nos 3 estados do sul, que foram implantadas a campo. O sistema de criação está diretamente relacionado à saúde dos animais. Isto é, pelo fato dos suínos serem criados ao ar livre, possuem uma resistência maior a doenças e não sofrem os problemas do confinamento. Todo agricultor que pretende evoluir na produção animal deve começar pelo fator básico que sustenta a pirâmide da produção, a sanidade. Além do ambiente favorável no qual os animais vivem, devem ser tomadas medidas de prevenção às doenças, como a vacinação e a alimentação adequada. O manejo dos animais e das instalações na criação ao ar livre possibilita um eficiente controle de parasitas externos e internos. O agricultor deve organizar o calendário sanitário da sua criação para que estes cuidados não passem despercebidos. Com os animais vivendo num ambiente saudável, o segundo passo é a alimentação. O criador deve produzir com qualidade e quantidade a alimentação dos suínos. Conforme um dos princípios da agroecologia, o sistema de produção vegetal deve estar integrado à produção animal. Isto é possível utilizando-se práticas sustentáveis, como o plantio direto sem o uso de agrotóxicos sobre pastagens. Quem quer produzir suinocultura, você tem que pensar na alimentação para suíno, né? Se você não produzir alimentação, consequentemente, tu não vai conseguir, ou teu custo de produção será um custo muito alto, né? A gente produz hoje em torno de 80% a 90% da produção de alimento para suíno, né? Sendo que a gente produz o milho, a gente plantou também esse ano umas 2 hectares a 3 hectares de soja, né? Para fazer a ração para a suíno. E também sabemos que na qualidade da alimentação não é só o milho ou soja, né? Sendo que também a água tem uma grande influência na alimentação e no controle desses animais. As pastagens de boa qualidade podem contribuir até em 50% com a alimentação dos suínos. Então pode haver essa contribuição e nós podemos ter esses tipos de pastagem também aqui no estado de Santa Catarina. Por outro lado, há que se pensar no seguinte: essas espécies que são altamente tolerantes ao epizoteio são espécies que não têm uma qualidade excelente, a qualidade é média. Mas, por outro lado, nós podemos perfeitamente enriquecer essas pastagens introduzindo aí o azevém e o trevo, principalmente o trevo branco, que são espécies que irão contribuir com a qualidade, e o trevo principalmente com proteína, que tem uma digestibilidade alta, e isso poderá contribuir na alimentação dos suínos. De acordo com um estudo comparativo desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa em Suínos e Aves da Embrapa de Concórdia, realizado em 93, o custo de implantação de um sistema de criação de suínos confinados é de $697 por matriz alojada. Já no sistema de criação ao ar livre, o custo por matriz alojada é de $312, menos da metade. A diferença é o tipo das instalações, que no sistema ao ar livre são muito mais simples, eficientes e baratas. Um dos grandes problemas hoje que eu sinto, o maior problema, e eu tenho pena do produtor de suínos, é que a primeira coisa que está todo mundo descapitalizado, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá no banco: eu preciso de dinheiro para minha suinocultura. O que é que você quer? Eu quero botar aí, o produtor fala uma palavra simples: eu quero botar aí 50 porcas e quero engordar aí 500, 600 porcos por ano. Então o senhor tem que me dar dinheiro para construir uma instalação. E o que você precisa? Eu preciso aí no mínimo R$1 por porca.
de imediato. Aí o cara já diz assim, barbaridade, mas você chega, o produtor rural é um homem simples, nem sabe chegar no banco. Você tem garantia para me dar? Ah, eu tenho lá 10 hectares de terra. Bom, mas isso aí não me dá garantia nenhuma. Então o cara precisa já de imediato R$1.000 por porco, são R$50.000. Quando que numa suinocultura ao ar livre terá a mesma produção com um investimento 10 vezes menor. Aqui nós temos um piquete que está sendo utilizado para um lote de matrizes, tá? Essa ocupação dos piquetes se dá de forma alternativa, as matrizes ficam no piquete em função da cobertura vegetal. No verão as matrizes ficam no período mais longo e no inverno menor. O período médio nossa ocupação dos piquetes é em torno de 20 a 22 dias de idade. Mais abaixo nós temos os 2 piquetes que estão em repouso vegetativo. Podemos notar que eles estão em diferente altura de pastagem, tá? Em função da recuperação da pastagem no decorrer do tempo. Juntamente com a sanidade, a alimentação, as instalações e o manejo, o agricultor pode introduzir a variável genética na sua exploração de suínos para obter maior economicidade e produtividade na criação. Os benefícios do melhoramento genético podem ser observados nos índices técnicos da criação. Vamos ver uma tabela comparativa entre esses índices obtidos na criação ao ar livre e no confinamento. Nascidos por parto ao ar livre, 10,62. No sistema confinado, 9,84. Leitões desmamados por parto. Ao ar livre, 9,67. No sistema confinado, 8,89. Dias de intervalo entre partos. 159 dias no ar livre, 177 dias no sistema confinado. Número de partos por porca ao ano, 2,3 partos ao ar livre, 2,06 no sistema confinado. Leitões desmamados por porca ao ano, 22,2 no sistema ao ar livre, 18,5 no sistema confinado. A pirâmide da produção é a base da produção animal, da criação animal, melhor dizendo. Nós temos na base a sanidade, porque sem um animal saudável não é possível produzir bom alimento. É preciso, entretanto, que esse animal saudável tenha uma alimentação adequada. De nada adianta ter um animal saudável sem uma alimentação adequada. Aliás, sanidade e alimentação estão reciprocamente ligadas. Se a sanidade não for boa, não adianta ter alimento bom. Se a alimentação não for adequada, a sanidade não será boa também. Ligado à sanidade, há o problema da higiene. É preciso que os animais sejam vacinados, sejam desverminados, mas é preciso também que eles sejam mantidos no ambiente saudável, como, por exemplo, a criação ao ar livre. As instalações são também parte dessa pirâmide. Se os animais forem saudáveis, bem alimentados, em instalações adequadas, produzirão mais. Instalações adequadas dificultam o manejo e resultam em animais com problemas comportamentais e podem até ficar com problemas físicos, de injúria ou outros. O manejo é essencial na pirâmide da produção. Deve o manejo ser adequado ao conjunto do processo produtivo e deve levar em conta os outros fatores já relacionados, como a sanidade, a alimentação e as instalações. A raça é o topo da pirâmide e é o último fator com o qual temos que nos preocupar. Se o resto da pirâmide não for adequado, de nada adianta uma raça produtiva, uma raça muito preparada para produzir, se não lhes dermos as condições. Mas não basta produzir. Cada vez mais o agricultor precisa agregar valor ao seu produto. Isso é possível através da transformação dos suínos em derivados, como defumados e embutidos. Com isso,
os lucros são bem maiores do que a venda dos animais para o frigorífico. Vejamos alguns exemplos. O suíno, a gente observou que com um suíno de 87 quilogramas, nós tínhamos um custo de R$ 74 para produzir. Se a gente vendesse ele direto a atravessadores, nós íamos ter R$ 87. Então o lucro ia ser mínimo. Aí, já vendido ele transformado, nós obtemos R$ 110 de lucro esse limpo. Tá, nós temos em 6 famílias no grupo, né, a Patro, e a gente tinha dificuldade financeira, né, porque tinha pouca renda, né, na propriedade, e daí através dessa associação resolvemos a trabalhar unido, né, criando porco, transformando. Nós tivemos um investimento aqui nesse abatedouro em volta de uns R$ 25 mil mais ou menos aplicado, e hoje temos matéria-prima para transformar, mas temos com dificuldade por causa da lei, né? A vigilância sanitária, a inspeção, e nós temos sendo barrado, mas a gente espera que através da nossa associação e outras associações do município e da região do Planalto, a gente junto pode vencer essa batalha, buscando legalizar a comercialização através da inspeção municipal e negociação com outros prefeitos de outros municípios, para a gente trabalhar de cabeça erguida. A saída para o agricultor familiar e para o desenvolvimento dos municípios de economia agrícola é a comercialização direta de seus produtos com valor agregado através das agroindústrias artesanais. Mas nem sempre foi assim e não será assim para todos. Vamos ver a história dos agricultores do oeste catarinense, seus desafios e conquistas na suinocultura. A agricultura familiar é responsável por 88% da produção de suínos no sul do Brasil. Há 15 anos atrás, nós tínhamos no estado de Santa Catarina 60 mil produtores de suíno. Hoje só temos 18 mil produtores. Destes, nós estamos produzindo hoje, triplicou a produção mesmo com esses 18 mil produtores. Nesse sistema de integração, a gente constata que há uma grande exclusão dos produtores de suíno. Nesse incentivo aí, a PACO vem trabalhando os grupos de cooperação, formando grupos para a produção de suínos. Um sistema alternativo que é a produção de suínos ao ar livre. A gente entende que tem um custo bem mais baixo, não precisa de altos investimentos para produzir suíno. A PACO também vem trabalhando essa questão da industrialização da produção de suíno. Então, acho que é um trabalho muito importante que a gente vem fazendo, porque é uma nova alternativa e não exclui o produtor de produzir suíno. A gente sempre trabalhou com a agroindústria, né? A gente fazia o que? A gente produzia o milho, produzia o suíno, e aí depois entregava o porco, e aí vinha a nota. Vinha o quê? Se vinha 10, se vinha 20, era aquilo e tu não podia discutir. Então, o dinheiro era aquele e não dava pra gente discutir. Não tinha o que discutir. Se era o valor, era aquele e pronto, né? É uma experiência nova para nós, mas ela está sendo muito bem aceita, né? Porque o trabalho dessa indústria aqui, que não é uma indústria grande, né? A gente trabalha com uma produção caseira praticamente, né? Os produtos caseiros, digamos assim, aquele produto mais colonial. Então ela tem aceitação melhor, que é um produto diferenciado. Mas essa relação que tem com o consumidor direto mesmo, é uma relação boa, porque se tiver algum problema, o
consumidor já diz na hora, a gente já reformula, já vê, já encaminha, né? A gente trabalha com pedido também. Olha, eu quero assim, assim, assado, né? Eu quero um pedacinho assim, com couro, sem couro, com gordura, sem gordura. Então, dá para você trabalhar, porque você faz a venda, no outro dia você volta aqui, você encaminha os pedidos, né? E aí o pessoal encaminha para a próxima entrega, né? Ao longo deste vídeo, você acompanhou o desenvolvimento de alguns princípios para a produção agroecológica de suínos através do sistema de criação ao ar livre. Vimos que não basta produzir. O agricultor precisa agregar valor e vender seu produto diretamente ao consumidor. As experiências relatadas demonstram a luta de agricultores organizados pela formulação de políticas públicas que apoiem mais a agricultura familiar. Uma vez trilhado o caminho, outros poderão segui-lo. Este vídeo foi produzido em parceria com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal.